Olá, está no ar mais um Alesp Conecta e o programa de hoje vai falar com as mulheres que estão em gestação ou pretendem ficar gestantes, né? Vamos falar sobre a pressão estética. A gente sabe que há mudanças aí físicas no corpo da mulher durante esse período, então a gente vai conversar hoje com o Igor Lustosa, ele que é fisioterapeuta dermatofuncional. Então eu já queria que o Igor explicasse aí um pouquinho dessa função dele, para a gente iniciar o nosso bate-papo. Igor, seja bem-vindo. Obrigado aqui por estar participando, né, do programa de vocês e poder esclarecer um pouco mais desse momento tão importante na vida das mulheres. E sobre a sua função, né? Você é fisioterapeuta dermatofuncional. Como é que funciona aí todo esse seu trabalho aí, principalmente com as mulheres na gestação? Então, a fisioterapia dermatofuncional, ela trabalha num ângulo muito amplo, o que envolve desde a reabilitação funcional da pele, de estruturas teciduais, a procedimentos e trabalho de melhora do corpo que envolve a estética. Falando do tema que a gente vai abordar hoje, a gestação é considerado um momento em que a gente precisa trabalhar a musculatura, a respiração e também as modificações que a pele, né, sofre no período da gestação e no período pós-gestação. Então, o fisioterapeuta dermatofuncional, ele trabalha prevenindo e tratando todas essas alterações. Igor, para a gente também já começar a discutir aí essas principais mudanças que acontecem na gestação e também após, quais são as principais queixas que vocês recebem aí das mulheres gestantes e também as mulheres que acabaram de ter o neném? Durante a gestação, talvez as maiores queixas são de mudanças na postura, dores, né? Dores lombares, dores nas pernas, peso, o inchaço que é comum. A dermatofuncional trabalha todas essas condições. Na pós-gestação, as queixas mais comuns estão ligadas à pele, né? Aquelas pacientes que adquirem estrias, por exemplo, na pós-gestação. Uma outra queixa também, só voltando ao que eu estava falando, uma outra queixa comum durante a gestação é o medo de se formar estrias. E na pós-gestação, quando as estrias se formam, essa é a maior queixa. Aí seguida de diástase abdominal, que é a abertura da musculatura do abdômen, né, dos retos abdominais, forma aquela aba e forma um aumento da depressão abdominal. Aí outras queixas não tão comuns, mas que a gente também percebe em alguns momentos as mamães reclamarem, é o acúmulo de gordura, que é recorrente é recorrente da gestação e acontece na pós-gestação, e a celulite, né? É muito comum também. Vamos falar um pouquinho aí de cada uma delas. E falando aí na gestação mesmo, né? A mulher procura se prevenir, é o melhor caminho para evitar esses problemas, né? A gente sabe que, como a gente falou aqui, é normal essas mudanças físicas, mas a prevenção ainda é o melhor caminho, por exemplo, na questão das estrias, né? Na barriga e também esse aumento aí de gordura corporal. Dá para fazer um trabalho aí preventivo com as mulheres? Dá. Talvez esse seja o nosso principal trabalho, vamos pensar assim, né? Porque a gestante, muita coisa é contraindicado, há limitações de utilizar muitos recursos. Então, o que a gente tem em mão para trabalhar com a gestante é pouquíssimos recursos que limitam ali ao trabalho da prevenção das estrias, né? Descobriu que está grávida, a gente já pede para a gestante utilizar produtos para hidratar a pele, para ocluir o tecido, para evitar a formação de estrias, mesmo sabendo que a estria é muito comum nos últimos meses de gestação. Outras condições muito indicadas que abordam muito a questão da saúde da gestante, principalmente a saúde do corpo, a saúde física, é o trabalho de fortalecimento da musculatura, né? A gente pode trabalhar estruturas como pilates, né? Recursos como pilates, hidroginástica, hidromassagem, a drenagem linfática é bastante recomendada para a mobilização de líquidos, para reduzir o edema. Muitas vezes, algumas gestantes elas apresentam muito inchaço e esse inchaço diminui, né,
as funções de mobilização dos membros inferiores, então dificulta a mamãe de andar melhor, há um sobrepeso que dificulta ali a sustentação do membro inferior. E a atividade física, musculação, também é indicado, na verdade. Então, depende muito de cada gestante. Cada gestante é avaliada individualmente para que a gente possa ali indicar o recurso mais adequado para a sua condição física. Porque a gente sabe que tem gestantes que já praticam atividade física há muito tempo. E tem aquelas que nunca praticaram. Então, tem recursos que não vão ser tão indicados para essa modalidade de mamãe. Então a gente tem que pensar muito na condição física, na estrutura, no metabolismo, para que ela tenha uma gestação segura, né? É uma gestação fácil de desenvolver, para que seja fácil o desenvolvimento desses recursos, dessas atividades. E um ponto muito importante de falar é que se a mamãe vai optar por um parto normal, é muito importante que ela trabalhe a musculatura, principalmente aquela musculatura pélvica do quadril ali, né? E a respiração, principalmente a musculatura do diafragma. A gente sabe que tem a questão da flacidez, né? Que tem alguns mitos, tem algumas verdades. Eu queria que você falasse sobre isso, porque existe aí alguns tipos, né? O que pode ocorrer também, principalmente após esse parto, né? Quando ele acontece de maneira normal, como você falou, é preciso aí esse fortalecimento, trabalho de fortalecimento na musculatura. Então, queria que você falasse dessa questão específica da flacidez, né? Tem mais de um tipo de flacidez, por exemplo? Existem dois tipos diferentes, né? E esses tipos se dividem em grau: a flacidez muscular e a flacidez tissular, que é de pele, que também é muito comum, não só a muscular. A diástase abdominal que eu citei agora há pouco é um tipo de flacidez, porque é um estiramento da musculatura que leva a uma pitose, que a gente chama, né? A pitose é essa depressão da musculatura e da pele. É possível evitar, é possível a gente reduzir o grau de flacidez que é comum no pós-parto. É quase impossível a gente evitar a flacidez, né? Uma vez que a mamãe já cuide dessa pele, já cuide dessa musculatura muito tempo antes da gestação. Então é como se ela preparasse esses tecidos para a gestação. Uma boa musculatura sustenta muito bem um aumento abdominal. E o aumento abdominal que ocorre durante a gestação vai gerar uma tração, vai gerar um trauma nessa pele e possivelmente vai formar flacidez, né, no pós-parto. O que a gente pede é o quê? O que a gente pede é que as mamães, durante a gestação, hidrate muito bem a pele, aí já vai ajudar na prevenção das estrias, que eu falei agora há pouco, e na prevenção da flacidez. Eu posso diminuir de graus, né? Uma vez que ela se apresenta em graus diferentes que variam de 1 a 3, se for de pele, e de 1 a 4 se for muscular. No pós-parto, isso pode ser tratado. Existem muitos recursos aí que regridem até 2, 3 graus de pele e muscular até 2 graus. Muitas das vezes, se esses recursos estéticos não forem suficientes para corrigir o problema, aí a indicação é cirurgia mesmo. Perfeito. E, Igor, citando aí também algo que pode acometer as mulheres durante a gravidez, né? Não só durante a gravidez, a gente sabe, mas é o melasma. E aí é uma manchinha aí que tem uma certa resistência, né, para sair, não tem aquele tratamento específico, né? A gente sabe que é uma mancha que incomoda aí exatamente por ela ser um pouco mais escura e ter essa dificuldade aí no tratamento. Então, eu queria que você falasse aí dessa questão que pode atingir as mulheres e, mais uma vez, aí, como a gente falou, da importância da prevenção também, né? O melasma é um outro temor voltado à pele, né? Durante a gestação, a gente chama essa mancha de cloasma. Ela tem um fator genético, obviamente, mas a gente tem causas externas, né? Exposição ao sol, a própria gestação é uma condição. Então, se o fator genético já prevalece, a mamãe tem que ter duplo cuidado. A gente sempre pede que ela proteja a pele da radiação solar, mantenha a pele hidratada, para que não tenha incidência da radiação. A gente sabe que a hidratação, já existem muitas pesquisas que mostram que a hidratação da pele na região facial
consegue controlar o aumento dessas manchas e, claro, o fator de proteção, né? Evitar a exposição ao sol e, se fosse expor ao sol, proteger essa pele para evitar a incidência da radiação. Então, durante a gestação pode ocorrer os cloasmas, né? E na pós-gestação, se essa mancha se mantém, aí é melasma. Aí, o que eu posso dizer a vocês é que não há um tratamento que reduza 100%, tá, gente? Não existe. Mas existem tratamentos que a gente consegue reduzir essa mancha em até 60%, 70%. Isso vai depender do grau da mancha, do tempo em que essa mancha está instalada, dos cuidados que a mamãe vem tendo. E uma vez que a gente conseguiu regredir essa mancha, o cuidado de manutenção é bem maior. Então, é filtro solar constante, hidratação na pele constante e alguns outros cuidados que a gente indica para o paciente usar no dia a dia. Igor, a gente sabe aí que muitas mulheres têm mais de uma gestação e eu queria saber se há como saber se na segunda gestação vai haver os mesmos problemas, questão de estria ou uma gestação muda para outra, mesmo aí sendo essa mesma mamãe. Se existem esses fatores, né, que podem aí variar essas questões durante as gestações diferentes. Não existe nenhum dado que possa dizer a gente que na primeira gestação ela não teve estria, isso não significa dizer que na segunda ela não vai ter também, né? Tudo depende do estiramento, do aumento da região abdominal, desse esticar da pele, do cuidado que ela teve e que ela não teve na primeira, isso varia muito. Então, assim, eu não consigo dizer efetivamente, não teve estrias na primeira, tu não vai ter na segunda. Isso é impossível. Da mesma forma, o melasma, da mesma forma, o acúmulo de gordura, de celulite, porque o que ela ingeriu na primeira gestação, né, na segunda ela pode não ingerir. Então, normalmente, assim, na minha experiência clínica, os cuidados das mamães na primeira gestação são bem maiores que na segunda. Então, meio que elas relaxam na segunda, porque cuidaram muito bem do corpo, da pele na primeira, e não tiveram incidência de nenhum problema. Na segunda, elas relaxam um pouco mais por achar, não, minha genética é boa, eu não tive estrias, eu não vou ter na segunda. Mas não é assim não, tá? Uhum. Igor, a idade também pode influenciar, né? A gente sempre ouve falar, né, que tem essas linhas de expressões conforme a idade, a questão da pele que perde o colágeno, né? Então, já ajuda nessa questão da flacidez. A idade pode ser um fator? Pode sim, porque a cada 10 anos de vida a gente vai perdendo uma porcentagem importante de colágeno, e esse colágeno ele não só serve para sustentar a pele, porque a gente está falando de saúde também, né? Esse colágeno ele está em tecidos moles, ele está na articulação, né? Ele está em ligamentos, tendões, e quanto mais tempo a mamãe ou a mulher que quer ser mamãe espera para ter o filho, pode ser que mais riscos ela tenha com relação a essas estruturas. Então, o colágeno é uma estrutura importante. Depois dos 30, a gente vai perdendo e tem que repor, né? E essa reposição não é 100% absorvível. Aí tem que vir na alimentação, no estímulo de força, né? Da musculatura, nos cuidados com a pele e com o corpo. Igor, a gente está falando aqui da estética, né? Mas como você falou, isso vai muito além da questão estética, mas também física da mulher, né? E a gente sabe também que atinge muito o emocional dessas mulheres. Eu gostaria de saber se vocês recebem aí ou conseguem identificar quando a mulher está com uma preocupação exagerada com a estética, né? Quando isso pode ser prejudicial. Porque a gente conversou aqui que essas mudanças no corpo, né, fisicamente, na gravidez, são comuns, né? Exatamente por conta da nossa musculatura, tem coisas aí que não tem como impedir que aconteçam. Então, como trabalhar também esse lado da mulher? A gente acaba falando que a fisioterapia ela não só trabalha o físico, a saúde física, mas a gente também trabalha a saúde mental. Obviamente que a gente não é apto a tratar a saúde mental de um paciente como profissional, psicólogo, psiquiatra. Mas a gente é apto a entender e identificar que aquilo é um problema que precisa ser tratado por um médico, psiquiatra ou mesmo por um psicólogo. É muito comum, durante a gestação, as mamães sofrerem medos, né, angústias,
ansiedades, e isso repercute dentro do nosso consultório. Muitas têm medo do parto, muitas têm medo de como o bebê pode vir, muitas têm medo de como aquilo pode gerar mudanças físicas no corpo e ser irreversíveis. O que a gente tenta orientar para essas mamães é que, se fizer tudo direitinho, se tomar os cuidados certos na hora certa, a gestação vai ser tranquila, vai ser segura e a gente consegue evitar todos os problemas. A gente sabe, né, tem essa insegurança também e uma própria pressão, né, às vezes vinda da mulher, né, e da sociedade também, de conseguir manter e recuperar esse corpo aí de antes da gravidez. Eu queria saber se vocês conseguem fazer essa identificação, como você falou, e se vocês fazem esse encaminhamento, né, conversam, como que vocês conversam com a mamãe? Mamãe, essa preocupação aqui é um pouco exagerada, como que fazer, ter essa interlocução para que elas também procurem esse cuidado mental? Entendi. Essa intervenção, ela. Eu não ouvi o teu final. Então, eu voltando aqui, gostaria de saber se vocês fazem essa interlocução entre a paciente, né, a gestante, e o psicólogo, né? Como é ter essa conversa com essa mulher, né, e explicar para ela que ela está tendo essa preocupação um pouco mais exagerada? Então, esse é um momento delicado que a gente tem com esse paciente, né? A gente tem que tomar esse cuidado em como a gente vai intervir e falar que há uma necessidade dela de procurar o profissional, psicólogo, profissional psiquiatra. No consultório eu não tenho esse tipo de profissional, mas a gente tem parceiros onde a gente indica. Então a gente fala para ela, ó, mamãe, tenha calma, essa ansiedade não está fazendo bem para você, para o seu físico, para a sua pele. A gente tenta trabalhar terapias alternativas como yoga, shiatsu, essas terapias orientais ajudam muito no controle dessas condições físicas. E aí a gente sempre recomenda, né, a paciente que passe por um profissional psicólogo, né, de antemão psicólogo, para que ele oriente ela que a gravidez vai ser segura, que ela tenha um autocontrole mental, para que ela tenha uma saúde mental equilibrada. É muito importante não só para ela, mas para o bebê também, porque o bebê sente tudo isso, né? Exatamente. E aí, com essa pressão estética, elas acabam procurando aí, não só, claro, o consultório do senhor, mas aí tem recorrer àquelas dicas, né? Por exemplo, a minha mãe, né, já falou que na minha gravidez, por exemplo, ela viu alguém falando que passar casca de banana na barriga ajuda aí na hidratação. Então, como, né, a gente conseguir identificar também o que realmente vai servir, né? É importante essa conversa com o profissional, porque às vezes usar um produto pode até mesmo piorar, né? A questão aí, a gente falou das manchas na pele na área do rosto, também as estrias, a celulite. Então, eu queria que você falasse dessa importância, né, de ter essa consulta com um profissional. Então, a consulta talvez traga essa importância porque a gente orienta o paciente de fato o que ele tem que fazer, o que de fato vai trazer resultado e o que de fato é mito. Olha, a questão da casca de laranja, a questão do açúcar, enfim, tem muitas condições que a gente recebe no consultório de receitas caseiras em que a gente fala para a mamãe que a pele está diferente, que a pele está sensível ou está sensibilizada por um período específico decorrente da gestação, e a gente passa a orientar. A gente pede que o paciente fale tudo para a gente, tudo o que está sentindo, tudo o que está fazendo, que esteja relacionado com aquela área que a gente está tratando. E muitas vezes não só aquela área, né? Outras orientações são possíveis passar, como por exemplo a maneira de dormir, a maneira de andar, de sentar, a maneira de posicionar a coluna, para evitar os problemas, né, do dia a dia e passar esses 9 meses aí seguro, com condições, com alterações que são normais de acontecer e que para que essas alterações aconteçam de forma segura, que não traga nenhum prejuízo para a mamãe na pós-gestação, principalmente. Sim, como a gente falou aqui, a prevenção, né, esse cuidado na própria gestação, ela ajuda bastante na prevenção aí desses problemas, né, e diminuir também as consequências aí que são naturais no corpo da mulher. E aí no pós-parto, a mulher, ela
já tem essa questão de estar cuidando da criança, com os afazeres de casa, tendo que olhar aí completamente, tendo um olhar direcionado a essa criança que precisa dela naquele momento. E como que é no pós-parto, né? Vocês recebem mulheres que procuram vocês nesse período e não durante a gestação? E se é uma dificuldade um pouco maior aí para tratar diretamente dessas mulheres, porque eu entendo que é difícil, né? Você prestar atenção tanto nessa questão física e ter um bebê ali que já nasceu para cuidar, né? O pós-parto é o período em que as mamães mais procuram a clínica de estética. Eu percebo que durante a gestação a procura é maior pelas clínicas de reabilitação, né? Onde a gente vai incrementar esses recursos que eu havia te falado no começo. Recursos que trazem o relaxamento, a melhora da musculatura, a redução no inchaço. No pós-parto, a procura pelos consultórios específicos de estética para tratar a estética do corpo é maior. Então, a preocupação com a flacidez, a celulite ou acúmulo de gordura localizada. Principalmente uma outra região muito comum que eu não falei aqui é a flacidez mamária. É uma região difícil de tratar, né? Normalmente a correção é cirúrgica, mas a gente consegue minimizar durante a gestação. Na pós-gestação, se o trabalho prévio tiver sido feito anteriormente, a gente consegue alcançar um bom resultado na pós-gestação. Uma vez que essas mamas aumentam muito e elas, além de formar flacidez, elas também podem formar estrias. Igor, pensando aí justamente na questão da prevenção, a gente falou o quanto é importante aí para diminuir esses sinais, mas a gente sabe que algumas mulheres procuram aí vocês, né, e também para fazer os procedimentos estéticos, né, após o parto, né, no pós-parto. Então, eu queria que você falasse um pouco aí dessa diferenciação, né, e principalmente a importância, mais uma vez, da prevenção, que pode diminuir esses sinais, né? Que a gente sabe, mais uma vez aqui, reforçando que são normais durante a gravidez, essa mudança no corpo, né? Mas como que é no pós-parto para essas mulheres? Bom, no pós-parto, a gente só vai intervir com a mamãe, né, por volta do terceiro mês de pós-gestação. Porém, tem uma coisa muito importante que a gente tem que levar em consideração, que é a amamentação. Se ela estiver amamentando, alguns recursos estéticos são contraindicados. Falando de tratamento de beleza, né? Alguns recursos estéticos são contraindicados. Uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração é o tipo de parto. Se foi um parto normal, a recuperação é mais rápida, não tem cicatriz, então eu posso intervir com outros recursos. Se for parto cesárea, a gente for trabalhar aquela gordura abdominal próxima da cicatriz, aquilo pode estar retraído, dolorido, então a gente tem que ter essa preocupação maior. O que pode acontecer no pós-parto é haver um acúmulo de gordura na região abdominal e membros inferiores, né, coxa, perna, isso piora o quadro da celulite. A flacidez abdominal, ela já é visível após o terceiro mês, porque essa barriga já diminuiu bastante, né, aquele inchaço uterino já cedeu bastante, então a aparência flácida da pele já aparece, isso já pode ser avaliado. Uma outra condição que a gente também já pode observar é o acúmulo de estrias. Uma vez formadas, elas já são presentes. A gente só tem que identificar o tipo, se é uma estria vermelha, se é uma estria branca, né? Provavelmente nesse período ainda está vermelhinha, mais fácil de tratar. Então, o ato do trabalho preventivo diminui muito dessas complicações no pós-parto. Muitas vezes as mamães, elas não vão apresentar estrias, elas não vão apresentar uma flacidez significativa que chega a incomodar elas, e muito menos o acúmulo de gordura e a formação, né, do quadro de celulite. Mesmo assim, é indicado e é recomendado que, se houver algum tipo de mudança que incomode a mamãe ou que cause algum dano estético, é recomendado que essa paciente procure um profissional adequado para que a gente possa tratar ou reverter. E a gente sabe da cobrança, né, que a mulher recebe para voltar ao corpo antes da gravidez, né? Então, alguns procedimentos aí estéticos as mulheres acabam procurando, né? Mas é um processo. Queria que você explicasse isso, né? Que antes de recorrer a esse processo estético, né? Às vezes um tratamento um pouco mais invasivo, é um procedimento aí de recuperação que é lento, né? Não é daqui um mês que a mulher acabou de ter a criança, 3 meses, que ela já vai ter
resultado aí tratando, né, essas questões que mudaram no corpo, né? Então é um processo lento, às vezes as mulheres querem voltar com uma rapidez tremenda aí, mas não é bem assim, né? Então avaliar um pouco antes de procurar para fazer um procedimento estético, né? A gente tem que levar em consideração, Carol, as mudanças fisiológicas. Elas são individuais de cada mamãe, né? Por isso que justifica uma mamãe, por exemplo. Vou te dar um exemplo para ficar fácil de entender. Mamães que já praticam atividade física, que já têm o hábito de se alimentar bem e têm uma, uma, uma condição de vida, exercícios adequadas, é diferente daquela mamãe que não se alimenta bem, que não pratica atividade física e muitas vezes tem alguma doença recorrente, né? Então, o pós-parto, isso influencia muito. Aquela mamãe que já pratica exercícios, que se alimenta bem, né, de 3 em 3 horas, alimentos com qualidade, a recuperação dela vai ser mais rápida. Então, o corpo, fisiologicamente, vai responder mais rápido, né, às mudanças ocorridas no pós-parto. Diferente da outra mamãe, né, que não se alimenta bem, que não pratica exercício físico. Essa mamãe, ela vai ter uma recuperação mais lenta, fisiologicamente falando, o corpo vai responder de forma mais lenta. Isso tem que ser avaliado individualmente. E os recursos que a gente utiliza, né, seja eles invasivos ou não, tem que ser recomendado no período certo e quando, sobretudo, tiver indicação. Então, existem recursos simples como massagens, drenagem linfática, né, uma plataforma vibratória, uma terapia de massagem com sucção, que pode ser indicados ali no pós-parto imediato, após o 3º mês, como existe aqueles recursos mais invasivos que a gente recomenda fazer após 6 meses em diante. Então, isso tudo varia, né? Depende muito, Sim. claro, de cada paciente, tem que ser avaliado individualmente. Igor, agradeço muito a sua participação aqui no Alesp Conecta de hoje, tratando aí de um tema tão importante, né, nesse período aí delicado, né, e também muito especial para a mulher, que é a gravidez, a gestação. A gente entende aí da importância, né, de se cuidar, não só esteticamente, mas como a gente tratou aqui no programa, né, da saúde mental e também física dessa mulher. Então, mais uma vez, agradeço a sua participação no nosso programa de hoje. Muito obrigada, Igor. Eu que agradeço, Carol, espero ter podido esclarecer aí todos esses pontos que sempre são pontos de dúvidas e passar aqui para todas as mamães ou futuras mamães a importância de se cuidar, independente, claro, de uma mudança estética corporal ou facial, mas o ato de se cuidar para que tenha uma gestação cheia de saúde, né, e que possa ter o bebê de uma forma tranquila, de uma para que essa emoção possa ser boa, né? Esse estado emocional possa trazer qualidade, né, de vida, esperança, enfim, muitas outras condições aí que tragam só benefícios para essa mamãe. Esse foi o Igor Lustosa, ele participou do nosso programa hoje, o Alesp Conecta. E se você quiser rever este ou outro programa da Rede Alesp, é só ficar ligado na nossa programação ou acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima!